O Inter venceu o Coritiba fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, em um jogo que, de longe, não foi nada brilhante do ponto de vista técnico, mas teve no segundo tempo uma evolução, principalmente do ponto de vista de competitividade, que fez com que o Inter anulasse o adversário, que foi superior no primeiro tempo, e conseguisse, através de um pênalti, marcar o gol da vitória. Na partida, o grande destaque foi novamente o goleiro John, que vai aos poucos acumulando pontos conquistados com a camisa do Inter. Nesse vídeo, a gente faz um resumo, um relato do que foi a vitória colorada por 1-0 sobre o Coritiba, agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla, porque o Inter venceu 1-0 o Coritiba fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Coritiba, que é o lanterna da competição, o Coritiba, que é a equipe que menos tem desempenho, está desde fevereiro sem vencer, e o Coritiba, que de alguma forma tenta uma remontada dentro do Campeonato Brasileiro. Quando a gente dá esse diagnóstico, a gente pode entender que, bom, o Inter conseguiu uma vitória tranquila em cima do lanterna da competição. Mas não foi nada disso. Em especial no primeiro tempo, o Internacional fez uma partida abaixo da média. O Inter não jogou bem. Mas vamos lá, o que importa de fato é a vitória. E eu quero começar saudando exatamente isso. Com todas as dificuldades, com todos os problemas técnicos, o Inter conseguiu estabelecer uma vitória importante fora de casa, mesmo que contra um adversário que não vence, é verdade, desde fevereiro, desde março, que o Coritiba ele não vence um jogo. Mas o Inter conseguiu a vitória, conseguiu o objetivo, que era esses 3 pontos. Então isso é o principal. Agora, vamos tentar entrar um pouco no que aconteceu durante a partida, que no primeiro tempo teve uma atuação muito abaixo da média do Internacional. O Inter jogou mal no primeiro tempo. O Coritiba poderia ter vencido por 1 ou 2 gols de diferença na primeira etapa. O Mano Menezes não mexeu na escalação. Ele botou Rômulo e Campanharo como os 2 volantes, o Johnny aberto pelo lado direito, Pedro Henrique aberto pelo lado esquerdo e o Alan Patrick como um meia centralizado, como a gente projetava, e o Luiz Adriano sendo o camisa 9. Acontece que os 2 volantes do Internacional fizeram um primeiro tempo bem ruim. Tanto o Rômulo como o Campanharo. O Coritiba com um tripé de meio que teve o Bruno Gomes como grande destaque, uma alteração tática feita pelo Antônio Carlos Zago, que colocou o Robson atacante como um ala direita e teve muita vantagem por ali nas costas do Pedro Henrique. O Coritiba dominou o primeiro tempo, através disso, Rômulo e Campanharo não se encontrando em absolutamente nada, e o Coritiba quase teve a chance de um pênalti. Em uma jogada que veio do lado direito, o Rômulo chegou atrasado no adversário e derrubou ele bem próximo da linha. A arbitragem marcou o pênalti, mas depois acabou revisando o lance e marcando uma falta a 1 passo da linha da grande área. Falta essa, inclusive, que o Janderson bateu muito bem e quase abriu o placar para o Coritiba. O Mano Menezes viu que a coisa estava ruim. E aí, com o cartão amarelo de Campanharo, que chegou a começar a se arriscar a ser expulso, ele resolve mexer rapidamente. E assim, eu acho que o Mano acertou na mexida que ele fez. Não que o Inter tenha resolvido todos os seus problemas, mas de alguma maneira estancou um problema que parecia ser maior. Ele tira o Campanharo, que estava muito mal no jogo, Campanharo fora de ritmo, fora de posição, não encontrando ninguém na marcação, não conseguindo acertar passes. Ele tira o Campanharo e bota o Gia Dias. Dessa forma, ele abre o Gia Dias de um lado, Pedro Henrique de outro, e faz uma dupla de volantes, com Johnny e Rômulo. E assim, o Inter segue a primeira etapa e ainda assim cedendo muitas oportunidades para a equipe do Coritiba, que teve ainda a chance de marcar pelo menos mais 2 gols no primeiro tempo. E aí o Inter vai para o intervalo. O Inter vai para o intervalo e o Mano não mexe no time, mas mexe aparentemente algo de posicionamento, algo de postura. No segundo tempo, o Johnny cresce bastante. Eu gostei muito da atuação do Johnny e eu ouso dizer que ele foi o melhor jogador de vermelho da partida, tá? Porque o John tava de amarelo. O goleiro do Internacional salvou em pelo menos 2 oportunidades milagrosas no segundo tempo o Inter de levar o gol. O John foi o grande jogador do Internacional e mais uma vez conseguiu fazer milagres que mantiveram o Internacional dentro do jogo, porque o Coritiba ele era superior. O Coritiba criava mais, o Coritiba chegava mais
perto do gol do Internacional, que no primeiro tempo não conseguiu finalizar, no segundo tempo até cresceu um pouco de patamar, mas ainda assim tinha o Coritiba muito mais perigoso. Bom, além disso, tá? Além disso, o Inter se defendendo, tentando marcar bastante a equipe do Coritiba, conseguiu chegar a um gol. E um gol, é verdade, meio por acaso, ou em um lance ocasional. Mas o Inter chegou ao gol e capitalizou. Talvez na única grande oportunidade, ou na primeira grande oportunidade que o Inter criou durante a partida. Uma bola aqui no meio campo, vai pro Luiz Adriano ganha dos adversários e serve o Pedro Henrique em velocidade. O Pedro Henrique ganha do zagueiro e é derrubado dentro da área. Pênalti que ele mesmo, Pedro Henrique, bate para fazer um 1-0. Com 1-0, o Coritiba se desestabiliza. E aí, assim, é um time que tá na zona de rebaixamento, é um time que é o lanterna da competição, que tem os seus problemas. E o Inter vai com esses problemas administrando um resultado que era favorável. O Inter controlou o Coritiba a partir do gol do Pedro Henrique e sai com uma vitória de 1-0. Uma vitória longe de ter brilho. Um dos piores jogos em termos de nível técnico do Campeonato Brasileiro. Mas é 1-0 e 3 pontos na conta do Internacional e com certeza isso é o mais importante. O Inter sai com uma boa vitória de Coritiba e agora vai para Minas Gerais enfrentar o América Mineiro, para quem sabe engatar uma boa sequência ou ampliar essa boa sequência de vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. Mas o John, esse sim, foi o cara. Salvou o Inter novamente e garantiu mais 3 pontos na conta do Colorado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!